Quero saudar a todos os irmãos e irmãs em Cristo, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? É motivo de muita alegria estarmos aqui. Meu nome é Hélio do Farias do Carmo, sou presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no município de Calçoene, estado do Amapá, pastoreada pelo pastor Lucifrance Barbosa Tavares. E o meu pastor presidente local é o pastor André, né? André Marques, um jovem que o Senhor chamou, filho do pastor Américo Marques. Então aqui eu quero deixar nossa saudação especial à nossa liderança, né, para que possamos compreender que nós, como cristãos, devemos ter submissão às nossas autoridades eclesiásticas. Eu sempre digo que são 4 poderes constituídos no mundo. 4 poderes. E em sistemas democráticos, 4 poderes, que é o executivo, legislativo, judiciário e o poder eclesiástico. Então, a palavra de Deus diz que ninguém é alguma coisa se do alto não for concedido. Tá? Só para nós entrarmos aqui na nossa conotação e no estudo da palavra de Deus, a nossa lição da escola dominical é a lição de número 5, os inimigos do cristão. É um texto muito sucinto, é um texto muito eficaz, que diz assim, né? O assunto da lição, os inimigos do cristão. A nossa lição de número 5. O textuário diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Tá? Está em Gálatas capítulo 5, versículo 25 ao 26. Então, que possamos compreender o texto da palavra de Deus. Tá? Eu quero enfatizar aqui logo que este texto que nós estamos lendo, quero passar direto para a contextualização da lição, ou seja, os assuntos predominantes da lição, que nós vamos falar sobre os 3 inimigos, os 3 inimigos que afetam diretamente ao cristão. Né? Primeiro, o nosso inimigo é o diabo, né? É o adversário. O segundo inimigo é o mundo, o sistema mundano. Então nós devemos compreender aqui. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades nas regiões celestiais. Né? Então nós não devemos lutar nem contra a carne nem contra o sangue. Nossos inimigos não são as pessoas. Nosso inimigo é a nossa própria carne, o nosso inimigo, né? São as forças espirituais da maldade, os nossos inimigos, né? Na verdade, é o sistema global, o sistema mundano, quando se fala de corrupção sistemática. Tá? Então, quero abordar cada ponto desse aqui. Primeiro inimigo que nós temos, Satanás. Né? Já sabemos a história do diabo, a questão da batalha espiritual, ela existe. E nós, como cristãos, só vamos viver, só vamos vencer se jejuarmos e orarmos, se perdoarmos e amarmos, se formos prudentes e sábios e esperarmos em Deus, guerreando contra os nossos próprios membros. Tá? Guerreando. É uma guerra, é uma batalha. É uma batalha que ela só vai ter fim no dia da nossa morte ou quando Jesus Cristo vir nos arrebatar. Mas até este dia, nós estaremos em conflito de guerra com nós mesmos, com a carne, com Satanás e com o mundo. Tá? Então, esses são os inimigos do cristão. Tá? Então, para enfatizar, quero fazer lembrar a cada pessoa que vem assistir esta contextualização da nossa aula de amanhã. Eu quero que você possa compreender, né, que nós não estamos falando aqui, né, quando eu vou falar agora da questão de sistema, né, quando o mundo, Jesus Cristo, ele ora e diz assim, parece que é contraditório, mas não é. Jesus Cristo, ele ora e diz, Senhor, eu vos peço, eu te peço que não os tire do mundo, mas que eles permaneçam no mundo para que o mundo veja neles a tua luz. Então, neste texto que está em Mateus,
A palavra de Deus ela está dizendo que a vontade do Senhor Jesus é que nós permaneçamos no mundo para que o mundo veja a nossa luz, né? Enfrentando o sistema. Cada cristão foi chamado com uma vocação e cada cristão tem um hábito, um costume em que Deus pode se manifestar neste hábito, neste costume, de forma que o nome do Senhor possa ser glorificado. Tem alguns cristãos que vivem uma vida em sociedade, que trabalham, mas tem alguns que não têm uma conduta correta, porque se iram, porque não conseguem obedecer seus líderes, porque não conseguem serem bons funcionários. Existe pessoas desta forma, que no seu local de trabalho não conseguem executar a sua função institucional, tá? Então nós podemos compreender que neste plano, né, as pessoas elas têm de dar testemunho lá no mundo, no sistema, tá? Então o mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. Então qual é o nosso segundo inimigo? O diabo a gente já sabe o que ele faz, todas as obras dele, mas o mundo, seu sistema, né, a questão da corrupção, vantagens indevidas, tá? Muitas pessoas querem ter e lutam para terem vantagens indevidas. E essas vantagens vão fazer com que eles percam suas próprias salvação. Mas há como recuperar? Sim, com toda certeza, se arrepender e parar com essa prática, né? Então nós devemos contextualizar isso para trazer para as nossas vidas, né? E não fugirmos da realidade do Evangelho de Jesus Cristo. Eu posso praticar o meu esporte lá no mundo? Posso, desde que eu dê testemunho lá onde eu estiver. Eu, pessoalmente, por muito tempo não conseguia. E eu pedia muito para Deus, para que Deus, como eu gosto muito da prática esportiva, eu sempre pedi, Senhor, muda o meu temperamento, muda a minha forma de ser. Eu era muito explosivo na minha juventude. E o Senhor, Ele foi moldando. E hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, quando eu vou praticar meu esporte, pode ser que você se comporte desta forma. Às vezes você acaba se exaltando, acaba, como é que se diz, se irritando na prática esportiva. Então isso daí, se não edifica, se afaste, peça para Deus para que o Senhor tire isso do seu coração. E logo depois você pode, buscando ao Senhor, jejuando, orando, pedindo de Deus equilíbrio, porque é um fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Se nós como crentes não conseguimos praticar um esporte no meio da sociedade e darmos testemunhos ao Senhor, então nosso testemunho é nulo, né? Mas eu posso estar lá no meu local de trabalho e ser crente, eu posso estar lá praticando meu esporte e ser crente, eu posso ir lá na academia e também ser crente, né? Então a recomendação é fugir da aparência do mal. No sistema que nós vivemos, no sistema maligno hoje, é comum muitos casais hoje evangélicos cristãos, a mulher que é evangélica, muitas vezes ela não quer fazer uma live lá onde ela está. Ela vai para a faculdade, ela está em algum local, mas ela não quer fazer uma live para contextualizar o que ela está fazendo ali, com quem ela está. Ou, se ela é casada, por que omitir fatos do marido que ela pode, então, isso daí é o que? Lascívia, é a preparação para uma queda, tá? Então, a pessoa que não foge da aparência do mal, que não quer ter transparência na vida de casado, na vida de solteiro, na vida de cristão, essa pessoa não está apta para seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, ou não quer seguir, porque uma coisa é ir para a igreja e outra coisa é buscar a salvação, tá? Então, a salvação, ela é transparente, tá? A pessoa que é crente, muitos crentes estão na igreja, muitos crentes estão fazendo as coisas erradas no seu local de trabalho, muitas lá na sua prática esportiva, lá na sua academia. Se você é uma varoa, se você é um varão, vai para a sua academia lá, né? Coloque roupas decentes para que você possa, quando chegar na academia, né, não ser motivo, né, de pretexto para o pecado para outra pessoa, não andar com lascívia, tá? Mas ter uma postura moderada, ter uma roupa, né, uma conduta moderada, onde você não venha servir de pedra de tropeço para outras pessoas, onde o seu corpo não venha ser um templo de sedução para que as pessoas, ao olhar para o seu corpo, fiquem lhe cobiçando e
lançando proposta. Então, a mulher casada, ela tem que ter uma prudência muito grande. O marido, o homem, da mesma forma. Vai para academia e fica conversando com meninas, com mulheres que tá. Meu irmão, foge da aparência do mal. Se você vai, se foque nos seus exercícios, terminou, vai para sua casa. E de preferência, você que procura essas coisas, a palavra de Deus diz, né, que a carne milita contra o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa ela está lá orando, ela está lá buscando, ela está lá jejuando, ela está lá consagrando, ela está se santificando. Não, ela está exercitando a carne. E a carne pede o quê? A carne, a Bíblia diz que os frutos da carne eles são conhecidos. É prostituição, aí vai um bocado de imundície depois da prostituição. Né? Ruins suspeitas, mentira, entendeu? Então, a pessoa que está na prática de todas essas coisas, ela não consegue vencer o mundo, porque ela se adaptou como cristão ao sistema mundano e não consegue mais dar um testemunho de sal da terra e de luz para o mundo. Né? Se contaminou. Né? Se é na vida política, da mesma forma. Se é na vida pública, da mesma forma. Se é na vida matrimonial, da mesma forma. Não informa para onde vai, não informa com quem está, não sai, não dá satisfação. Opa! Aí, irmãos, muitas pessoas ficam fugindo do compromisso matrimonial. E depois de fugirem do compromisso matrimonial, não conseguem mais viver uma vida de excelência na presença de Deus. Né? Vive uma vida de vexação, uma vida de frustração, uma vida de desequilíbrio espiritual, às vezes levando o marido ou a mulher, ou o marido levando a mulher a viver iracundo, a viver irado, a viver em sofrimento, em dor, em constante agonia. Tá? Então, se você é casado, se você é casada na sua prática, se você é solteiro, procure fugir da aparência do mal. Tenha uma vida de transparência, porque se você tiver uma vida de transparência, com certeza Cristo te esclarecerá e a luz de Deus vai iluminar na sua vida e você vai ser testemunho de vida para aqueles que estão em sua volta. Tá bom? Então, vamos agora para o nosso terceiro inimigo. Tá? Falamos de Satanás, falamos do inimigo que é o mundo, que é o sistema, tá bom? Que nós já temos uma instrução aqui para que você possa compreender, né? Que o inimigo de nós, o maior de todos os inimigos de nós é a carne, né? Por quê? Porque a carne milita contra o espírito, para que nós não façamos aquilo que Deus quer que façamos. Então, nós vamos entrar agora neste ponto, a carne. Quando o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, ele também descreve, né, que do coração do homem procede toda prostituição e impureza, tá? Toda lascívia, né? As guerras, né? As iras, as contendas, né? Então, todas essas coisas vêm dentro do coração do homem, a malícia do homem, a maldade do homem, né? O homem caído. Então, é por isso que eu sempre digo, né? A carne, o exercício da carne é uma ruína para a conduta do cristão. Mas eu falo a carne na questão de lascívia, de pecado, tá? Então, nós como cristãos temos que fugir, porque entre a realidade da vida espiritual e a loucura é um fio de cabelo. Hoje você está bem e amanhã você pode estar no lamaçal do pecado, tá? Então é muito cuidado para quando estivermos vivendo em sociedade, para que possamos fugir dos desejos da carne, tá bom? Rede social, uma coisa que também tem levado milhares e milhares e milhares à promiscuidade, à prostituição. Tá? Então, o cristão tem que tomar cuidado com isso aí, que é um dos grandes inimigos também, né? Quando o cidadão está em solidão, que ele está sozinho com o seu celular, a esposa está sozinha com o seu celular, o marido, o jovem está sozinho com o seu celular. Tá? Eu estou falando aqui independente se é pastor, se é presbítero, se é diácono, se é evangelista. Tá? Então, a solidão, o momento de solidão, o momento de... que a gente sempre diz assim, de intimidade do ser humano, que ele tem
aquele momento de que ele fica sozinho, né? O ser humano precisa ficar sozinho, precisa, mas tem gente que procura ficar sozinho para práticas pecaminosas, né? Para procurar coisas ocultas, para procurar maldição para a sua própria vida. Então não é para isso que você foi chamado, que eu fui chamado, nós não fomos chamados para que nos momentos de solidão venhamos estar praticando coisas espúrias à vontade de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, esta lição da Escola Bíblica Dominical é uma lição muito rica, que vem contextualizando com as outras lições, que vem nos dando um ensinamento acerca da caminhada da vida do cristão, a caminhada da vida do crente. Tá? Então, ser cristão é a melhor coisa que existe no mundo. Tá? Ser cristão, nós somos o nosso Deus, a palavra de Deus diz que do Senhor é o céu, a terra, a sua plenitude, tudo que nela há. Você quer ir para o lazer com a sua família? Vá num dia que não seja um dia de domingo, que tem um sonzão, as pessoas bebendo cerveja, a galera lá falando aquelas barbaridades lá para você levar a sua família. Não, procure, você quer fazer um lazer? Faça um lazer em privacidade com a sua família. Se você for para algum lugar onde tem um movimento social, né, dos municípios ou do estado, né, aquelas feiras agropecuárias, aqueles pontes de verão, né, se reserve com a sua família, vá para um lugar onde as pessoas não estejam ali influenciando a conduta e também tirando, né, a sua paz, tá bom? Então, faça isso, procure estas coisas para a sua vida, procure a paz, procure estar na presença do Senhor. Tá? Então, isso aqui é uma recomendação que nós damos para você. Então, essa escola bíblica dominical que nós vamos estar ministrando, tá? Que quando fala que o nosso inimigo, né, o nosso terceiro inimigo é o mundo, tá? Nosso primeiro inimigo é Satanás, o nosso segundo inimigo é a carne, o nosso terceiro inimigo, né, o terceiro inimigo do cristão é o mundo. Então nós devemos tomar muito cuidado com essa situação em que muitas famílias, onde muitas pessoas estão perdendo a sua salvação nos últimos dias, tá? Muitos casais se divorciando, muitas pessoas se separando, porque não querem mais viver uma vida de transparência, de retidão, né? E muitos, mesmo depois de serem perdoados, não mudam a conduta, não mudam o seu comportamento. Devemos compreender uma coisa, né? Que nós devemos testemunhar para o mundo, né? Porque quando vivíamos uma vida de depravação moral, nós praticávamos todo tipo de imoralidade no mundo. Mas a palavra de Deus diz que agora nós fomos chamados para a luz. E nas nossas práticas nós temos que dar testemunho do Senhor Jesus. Então, esta é uma realidade que nós devemos evidenciar na nossa vida. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã em Cristo, que você guarde o teu bom depósito, guarde o teu bom tesouro, para que no dia da vinda de Jesus você possa estar firmado na palavra de Deus, tá bom? Então busque a face do Senhor, faça a vontade de Deus, porque o Senhor ele tem o melhor, né? E viva uma vida de transparência, tá? Então esse negócio de mulher crente, né? O marido não pode pegar o celular, porque o meu celular... Irmão, não existe isso. Tá? Não existe isso. Se tá, então a sua mulher está tendo alguma coisa, pode ficar certo disso. Tá? Pode ficar certo disso. O marido também tem que estar com alguma coisa errada. Tá? Porque não pode haver restrição. É uma só carne, meu irmão. Tá? E outra coisa, você já perdoou, você já amou, você já zelou e continua praticando a iniquidade, continua uma vida de dupla jornada, ou seja, uma vida de duplicidade, sem transparência. A pessoa pecou, muitas vezes no cônjuge, o marido perdoou, mas não houve mudança de comportamento. Essa pessoa não se arrependeu, irmão. Tá? Então, quando a pessoa não se arrepende, quando não há mudança de comportamento, quando não há uma procura para melhoria, o cônjuge não é obrigado a viver com essa mulher. Essa mulher não é obrigada a viver com esse homem, porque a palavra de Deus diz que o corpo de Cristo não é corpo de meretriz, não é corpo de prostituta, tá? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele diz que por causa da dureza do coração é permitido dar carta de divórcio, tá? Então, se a sua esposa não se arrepende, diz que se arrepende,
continuar nas mesmas práticas, o celular dela é oculto, as práticas dela é oculta, não tem uma vida de transparência, a rede social dela você nunca aparece, no Instagram, meu irmão, é complicado, viu? Só muita graça de Deus para suportar, mas você não está debaixo de maldição. Se você tomar uma atitude, se você tomar uma postura e tomar uma decisão, Deus é contigo. Deus vai te honrar. Deus vai se manifestar na tua vida, tá? Porque o Senhor Jesus não nos chamou para a prostituição, Ele nos chamou para a liberdade, para na liberdade servirmos a Ele com alegria, tá? E aquele que foi traído, se der carta de divórcio, não peca diante de Deus, diante dos homens. Não peca, nem diante da sociedade, não. Está livre para contrair novas núpcias, tá? Porque o casamento é uma instituição que é sagrada diante do altar do nosso Deus. E para conservação da alma, conservação do espírito da família, a família não pode viver em prostituição. O marido não pode viver em prostituição. A esposa não pode viver em prostituição. E senão, que tipo de exemplo irão dar para os filhos e para os netos que virão? Tá, irmãos? Então, você que é crente, você que está servindo ao Senhor Jesus Cristo, este tema da Escola Bíblica Dominical, né? Nós vamos abordar vários assuntos acerca de usos, de costumes, tá? Muitas coisas, e você pode ficar certo de uma coisa, que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer salvar e restituir tudo aquilo que se havia perdido. Se o teu casamento se perdeu porque não houve transparência, Jesus quer restaurar. Se a tua vida profissional lá no teu local de trabalho foi destruída porque você não soube se comportar como cristão, o Senhor Jesus, Ele quer te restaurar. Se a tua vida espiritual foi destruída e você não tem mais afinidade com o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer te abençoar. Por isso eu convido você a nós fazermos uma oração ao Senhor Jesus Cristo, pedindo a graça do Senhor, tá? Mas se o seu coração é propenso ao perdão, à misericórdia, exerça enquanto o Senhor te dá condição de exercer. Porque é o momento também que o Espírito Santo ele vem e cobra de cada um de nós para botarmos um ponto final. Porque Deus ele dá para cada um a força. E com a tentação ele dá o escape. Mas é isso que eu estou falando, tá? Não há subsídio teológico para o divórcio. Abraão pecou, Sara pecou, eles continuaram, mas houve mudança de comportamento. Tá? Eva pecou contra Adão, mas houve mudança de comportamento. Você vê na vida de Noé, houve mudança de comportamento. Em todos os erros dos heróis da fé, Davi pecou, mas houve mudança de comportamento, embora as consequências Deus não livra o homem das consequências das suas atitudes, das suas escolhas. Então, você que é casado, você que é casada, que você escolheu o matrimônio, né? E a palavra de Deus diz que aquele que peca e recebe a carta de divórcio não pode casar mais. Tá? Não pode casar mais, porque se casar vive em adultério, porque não foi fiel para a primeira aliança. Mas aquele que foi traído está livre para contrair novas núpcias. Tá? E não é obrigado a viver escravizado pelo espírito de prostituição que muitas vezes se aloja na vida de muitas pessoas cristãs que se dizem evangélicas, que estão na igreja, mas estão praticando a prostituição sendo casados. Tá? Então, você que é crente, que está casado, você não é obrigado a viver uma vida de prostituição se o seu parceiro não quer levar uma vida de retidão com o Senhor. Né? Então, a palavra do Senhor diz assim, que a parte ímpia, se ela se apartar, contudo aquele que serve ao Senhor não peca. Tá? Se a sua intenção no seu coração é servir a Jesus e a sua mulher não deixa, se a sua intenção é servir ao Senhor Jesus, seu marido não deixa, vocês dois casaram já sendo crente, tem o chamado para a obra de Deus, mas um desistiu do chamado, aquele que desistiu do chamado não pode se casar mais, se casar vai viver em adultério pro resto da vida, mas aquele que vive a fidelidade de Deus, permanece na doutrina do Evangelho. Que Deus em Cristo vos abençoe e que o Senhor Jesus Cristo vos ilumine e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém.